Shalom, Renato. Agradecemos por adquirir mais um dos nossos trabalhos, as consultorias de estudos bíblicos e teológicos. E nessa consultoria você pergunta sobre o movimento pentecostal, tendo por figura o William Joseph Seymour. Então vamos começar. Lembrando que você receberá essa aula narrada e depois um material de apoio para te auxiliar nas suas pesquisas. A história de Seymour, na verdade, começa com outro homem, Charles Fox Parham. Se você quiser anotar esse nome, Charles Fox Parham. Parham, ele era pastor metodista no ano de 1900. O metodismo não buscava a experiência do falar em línguas. Não buscava a experiência do falar em línguas. Mas acreditava da atuação do Espírito Santo conduzindo as pessoas ao arrependimento e à salvação. Logo, no metodismo, a ação do Espírito Santo inicia na conversão do homem. O Parham, ele era um estudioso e profundo leitor do livro de Atos dos Apóstolos. Ele contribuirá para uma nova pneumatologia, que no seu tempo as igrejas não buscavam. Então a pneumatologia, a partir do conceito de Parham, era que as experiências do falar em línguas poderiam ser evidenciadas no seu tempo. E que a evidência do que ele chama de batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. Isso não existia no meio metodista, uma vez que o meio metodista interpretava que o ser humano recebia o Espírito Santo na conversão. Ele abre o coração para Deus e o Espírito Santo adentra no seu coração e o conduz ao arrependimento e à conversão. Parham não descarta a atuação do Espírito Santo no ato da conversão, mas ele trabalha que existe uma nova bênção, uma nova experiência pneumática, que seria o falar em línguas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. E o que seria o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo seria um revestimento, seria uma porção maior da virtude do Espírito Santo. E essa porção seria evidenciada pelo falar em línguas, e após o falar em línguas, as manifestações dos dons, como interpretação de línguas, variedade de línguas, milagres, maravilhas, curas e etc. Nesse aspecto, o Parham, ele vai mudar uma outra coisa. Ele vai mudar a ideia de cura divina, porque até acreditava-se no milagre, que Deus poderia fazer o milagre, mas não especificamente as curas evidenciadas por alguém que naquela época tinha o dom de curar. Não se buscava isso. Então, o Charles Fox Parham, em 1900, ele iniciou uma escola de estudos bíblicos por nome de Betel. E nessa escola tinha os brancos, que eram seus alunos. Um jovem negro por nome de William Joseph Seymour, ele se interessa pelos ensinos e se aproxima de Parham. Só que Parham nega o direito do Seymour assistir às aulas ali com os demais alunos, pelo fato dele ser negro e existir várias leis,
relacionadas à distinção entre brancos, negros, e existia o racismo, era muito forte. Sendo assim, o Seymour não teve a oportunidade de assistir a aula na classe, mas ele fica do lado de fora no corredor ouvindo as interpretações pneumatológicas de Parham, pelo qual dizia que a evidência do batismo com o Espírito Santo era o falar em línguas. E aí, nós vamos ter o Seymour em 1900, com o coração ardendo com aquilo que ele ouviu e aprendeu, indo para a Califórnia, na rua Azusa Street, alugando um galpão que era estábulo, seria uma igreja metodista, mas estava ali virando estábulo para se cuidar de animais. O Seymour, ele reforma aquele espaço, começa a convidar pessoas para participar de cultos e põe um nome naquele trabalho, que seria, em português, Missão de Fé Apostólica. Os historiadores dizem que o Seymour, ele leva as reuniões culticas até de madrugada. E isso gera um desconforto. Isso gera um desconforto para os vizinhos. Porque diziam, esse jovem negro, ele está tirando a paz. Vamos parar esse trabalho desse jovem negro. Então começou a ir jornalistas frequentar os cultos liderados por Seymour. E o que ocorre? Os jornalistas tinham a experiência do falar em línguas e faziam parte do grupo. No entanto, eles faziam uma manchete, não crítica, mas algo que estava aguçando as pessoas a frequentarem os cultos da Azusa Street, dizendo que Deus estava levantando uma nova geração e que coisas maravilhosas estavam acontecendo por intermédio de um pastor negro em Azusa Street. E um monte de gente começou a ir para Azusa Street ver o que estava acontecendo. Essas pessoas frequentavam os cultos e acabavam aderindo aos ensinamentos do Seymour e fazendo parte daquele grupo, daquele ajuntamento de pessoas. Aí, meu querido, nós vamos ter o início do movimento pentecostal na rua Azusa Street em 1905 com William Joseph Seymour, negro, que foi rejeitado, mas estava ali liderando. Quando fala de os historiadores, nós temos alguns acadêmicos e alguns tradicionais, né? O Emílio Conde, ele é um escritor assembleiano que publicou pela CPAD um pouco da história do assembleianismo, mas nós temos excelentes sociólogos da religião que geralmente apresentam uma história desdogmatizada, não romantizada. Esses, para uma pesquisa acadêmica, seria mais viável, como o Dr. Gideon Alencar, que é um especialista em assembleianismo. Temos o Leonildo Silveira Campos e outros. Em 1905, o Seymour ele começa a falar dessa experiência do falar em línguas. Você tem escritores dizendo que ele estava nessa época falando de uma experiência que ele não tinha vivido. Há alguns registros de que a sua primeira experiência em falar em língua seria em 1906, mas há concordâncias e discordâncias a respeito disso. O que também se sabe é que tinha um pastor sueco por nome de Gunnar Wingrer,
e ele saiu da sua terra para ir para Nova York. O objetivo era trabalhar. Só que ele ficou sabendo desse movimento pentecostal na Califórnia, em Azusa Street. Então, o que o Gunnar Wingrer faz? Ele era pastor batista formado pelo Seminário de Chicago. Ele pega o seu companheiro Daniel Berg, que não era pastor, não era diácono, era um companheiro do pastor Wingrer. Os dois vão para a Califórnia, na rua Azusa Street, conhecem Seymour, participam daquele trabalho e aderem à linha pentecostal do falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Eles ficam até 1910 participando dos cultos em Azusa Street. E quando chega novembro de 1910, Gunnar Wingrer e Daniel Berg vêm para o Brasil. Ao chegar no Brasil, pelo fato do Gunnar Wingrer ser pastor batista, ele vai buscar a primeira igreja batista do Belém do Pará, que estava sob os cuidados do pastor Raimundo Nobre. Wingrer é bem recepcionado, acolhido na igreja, entregaram o púlpito para que ele pudesse ministrar e as escolas dominicais para que ele pudesse lecionar. Nisso, o Wingrer ele traz as doutrinas da Azusa Street. Ele traz as interpretações pneumatológicas do falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. E o que ocorre? Discórdia. Porque a Igreja Batista não buscava o falar em línguas, não entendia que existia batismo com o Espírito Santo, compreendia que o Espírito Santo atuava no ato da conversão. Quando a pessoa abria o coração para Deus, era uma brecha para o Espírito Santo entrar e assim conduzir a pessoa ao arrependimento. Claro, numa interpretação pneumatológica arminiana, porque se fosse um pastor com inclinações calvinistas, ele diria que chegou o tempo de Deus evidenciar a sua vontade soberana, porque o homem não pode resistir à graça e agora o Espírito Santo estava puxando, como um pescador puxa um peixe, o Espírito Santo estava puxando esse eleito para fazer parte do aprisco santo da igreja. E aí, meu querido, o Raimundo Nobre, ele fica sabendo de tudo que estava ocorrendo. E ocorre problemas com isso também. O Raimundo Nobre faz uma reunião extraordinária. Ele convoca todos da igreja, inclusive Gunnar Wingrer e seu companheiro Daniel Berg. O que ocorre? O pastor Nobre, ele diz: quais são as pessoas que aceitam a linha teológica pregada pelo pastor Wingrer? 17 pessoas levantam a mão, inclusive uma mulher chamada Celina de Albuquerque, que segundo os registros oficiais do assembleanismo brasileiro, teria sido a primeira mulher brasileira a falar em línguas. Dezessete pessoas levantam a mão. Gunnar Wingrer e Daniel Berg. O Raimundo Nobre decreta a expulsão, a exclusão de todas aquelas pessoas. Elas saíram da igreja fileiradas e depois conseguiram um espaço para se reunirem na rua Siqueira Mendes, que era próximo à Azusa Street. E as pessoas
que passavam olhavam e ridicularizavam, diziam que era um bando de louco orando alto e buscando falar uma língua que não se entendia. E assim, o Gunnar Wingrer leva para a Rua Cerqueira Mendes a interpretação pneumatológica que eles aprenderam com William Joseph Seymour. Fica William Joseph Seymour pregando sobre o avivamento e o falar em línguas na Califórnia, Gunnar Wingrer pregando sobre o falar em línguas no Brasil, em Belém do Pará, na Rua Cerqueira Mendes. Então a origem assembleiana, na verdade, não é a Assembleia de Deus, é missão de fé apostólica. E detalhe, Renato, a origem da Assembleia de Deus é de uma igreja que iniciou com 17 pessoas excluídas da Igreja Batista. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o meio assembleiano fica com toda aquela bobagem de aquela igreja pequena ali é de um pastor rebeliado de qual Assembleia de Deus? Mas isso é uma bobagem tão grande que às vezes o pastor que está falando isso nem sabe que a Assembleia de Deus não caiu do céu. A Assembleia de Deus iniciou com 17 pessoas excluídas da Igreja Batista. E aquelas pessoas estavam firmes no propósito. E veio o crescimento. Um dos fatos do crescimento ocorreu em 1914, porque ali no sul ocorreu a crise da borracha. E você tinha algumas empresas que faziam borracha, várias coisas, e contrataram pessoas do Pernambuco, Ceará, Piauí. Só que essas pessoas ficaram desempregadas e tiveram que voltar para suas origens, seus estados. Mas aí tem um problema, essas pessoas estavam frequentando a missão de fé apostólica do pastor Gunnar Wingrer e buscando falar em línguas. Onde essas pessoas iam congregar? Porque no Nordeste já existiam as igrejas protestantes, já existia metodista, presbiteriana, batista e outras igrejas, mas ninguém buscava o fenômeno de falar em línguas. Se eles aparecessem nos seus estados pregando falar em línguas, eles seriam taxados como hereges. Aí o Gunnar Wingrer tem uma ideia. Ele diz: voltem para os vossos estados e arrumem um espaço e cultuem lá, ensinem sobre o falar em línguas como a evidência do batismo com o Espírito Santo. E assim esses irmãos simples se tornaram pastores assembleianos. Eram pessoas analfabetas ou semi-analfabetas e sem formação teológica. No assembleianismo brasileiro, a questão do pastorado de leigos vem de longe, vem desde as origens. Porque diferente dos batistas, presbiterianos, metodistas, que qualquer candidato ao pastorado tinha que primeiramente ser formado e depois ser ordenado, o assembleianismo inicia com esses pastores nordestinos, semi-alfabetizados ou analfabetos, que também eram leigos teologicamente. Então eles levam para os seus estados a doutrina do falar em línguas. Só isso. Nessa época nem tinha as questões de usos e costumes ainda. A missão de fé apostólica do Nordeste se tornou um marco, porque as pessoas identificavam, as pessoas agora conseguiam ir ao culto, ter a oportunidade de falar e de se expressar. Em 1917, uma amiga do Gunnar Wingrer veio para o Brasil ajudá-lo no trabalho missionário, a Frida. E em 1918 eles se casaram. Eles se tornaram o casal Wingrer. Isso foi muito forte. E aí eles se tornaram um espelho
para o assembleianismo, que em 1918 substitui missão de fé apostólica para a Assembleia de Deus. Temos agora um casal que é a referência do ministério e um novo nome. Não é mais agora uma igreja ligada à Califórnia, uma igreja independente liderada pelo pastor Gunnar Wingler. E o Gunnar Wingler, ele lidera a igreja com muita dificuldade, por causa da enfermidade que ele tinha no estômago. E aí os registros da história do assembleianismo, do pentecostalismo brasileiro, notificam que por 10 anos a sua esposa atuou com muita força. A Frida pregava, lecionava nas escolas dominicais, fazia composição dos hinos da harpa, que foram de suma importância para a expansão da teologia assembleiana. Tendo em vista que grande parte dos pastores assembleianos dessa origem eram analfabetos, eles cantavam a sua teologia por intermédio dos hinos da harpa. A vinda de Jesus, o conceito escatológico, o falar em línguas, o conceito pneumatológico. Então eles cantam a sua teologia a partir dos hinos da harpa. E a Frida tem uma participação muito grande para esses louvores. Por 10 anos, Frida lidera esse trabalho. Entre 1933, o casal volta para sua terra e pouco tempo depois o pastor Wingler falece. E a Frida Wingler não consegue voltar para o Brasil, porque o Brasil já estava sendo liderado não pelo companheiro do Wingler, que era o Daniel Berg. O Brasil estava sendo liderado pelos pastores suecos. Um homem por nome de Samuel Nistrom, ele veio e assumiu a igreja e disse: mulher não atua mais na igreja. Eles fizeram isso porque eles temiam a influência feminina de Frida Wingler. E na mesma época de Frida, existia uma mulher que estava explodindo fora do Brasil, que era Amy McPherson, fundadora da Igreja Quadrangular. Eles não queriam trazer uma McPherson para o Brasil. Os cabas da peste do Nordeste não queriam ser mandados por uma pessoa que usava saia. O Samuel Nistrom cortou a possibilidade da atuação da mulher, só que ele deu algo para que as mulheres pudessem quebrar a cabeça. Mulher, você quer servir a Deus? Seja como Frida. Então, o vestuário da Frida, da saia, da roupa e do cabelão e dos usos e costumes, virou a linha de santidade para as mulheres assembleianas. Ou seja, quer ser uma mulher de Deus, se vista assim. E aí o assembleianismo, ele trabalha os conceitos de usos e costumes sobre a influência e uma estratégia do pastor Samuel Nistrom e também dos pastores nordestinos que se envolveram com Samuel Nistrom, para que as mulheres não tivessem uma atuação como Frida teve, pudessem ficar quebrando a cabeça entre elas, fiscalizando a roupa uma das outras, e os homens também pudessem buscar um vestuário do terno, a partir do pastor Gunnar Wingler, tendo em vista que não existia uma exigência de formação teológica para o exercício do presbiterado ou até no pastorado. Então, o que era ser um cristão assembleiano? Ser parecido com a Frida Wingler, ser parecido com o Gunnar Wingler, frequentar os cultos. E aí o assembleianismo vai crescendo, principalmente no Nordeste, levando novos extremismos também. Jogar bola com pessoas que não vão para a igreja é pecado, jogar vôlei com pessoas que não vão para a igreja é pecado. Aí o assembleianismo ele vai se distanciando cada vez mais das doutrinas bíblicas e inserindo os usos e costumes como doutrinas bíblicas. E isso fica um tempo. Tanto é que quando você vai para o Nordeste brasileiro, é muito normal você conhecer pastores que são leigos teologicamente ainda nos dias de hoje, mas são extremamente conservadores nos usos e costumes. Essa realidade tem mudado um pouco nas Assembleias de Deus. Algumas têm os seus próprios cursos de teologia interna.
mas outras, os pastores presidentes setoriais e regionais ainda têm um básico feito pela metade. Esse comportamento parece que eles não herdaram do Gunnar Wingrer. Gunnar Wingrer era pastor batista com bacharel em teologia formado pelo Seminário de Chicago. Mas parece que isso vem dos pastores analfabetos e semi-letrados ali do Nordeste brasileiro. Quando Pedro e João estavam subindo a porta do templo Formosa, um cego disse: "Me dá uma esmola." E Pedro disse: "Eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda." Então, um obreiro ele só pode dar o que ele tem. Quando você tem um pastor leigo, ele também não tem muita coisa para dar, a não ser talvez as suas experiências, que são importantes, mas não são suficientes. O conhecimento bíblico é importante, o conhecimento teológico é importante, porque Paulo disse que o obreiro tem que ser poderoso nas escrituras, tem que ser apto a ensinar e manejar bem a palavra da verdade. Então a história do pentecostalismo tem esses problemas: o anti-ministério feminino, o anti-academicismo, uma história de rejeição pela sua cor negra que William Joseph Seymour sofreu e a interpretação pneumatológica distinta de Charles Fox Parham. Resumidamente, segue História do Pentecostalismo para você. Deus te abençoe, meu querido. Sucesso! E após assistir esta aula, leia o material.